Então vamos lá, gente. Deixa eu pegar aqui. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e a gente está finalizando ele. Então a gente está na questão 997. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre da 997 até a 1002, tá? Quem assistiu a prece ontem, o seu Cláudio falou muito sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui hoje. Na questão 997, o Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos. Ele pergunta assim: veem-se espíritos de notória inferioridade, acessíveis aos bons sentimentos e sensíveis às preces que por eles se fazem. Como se explica que outros espíritos que acreditamos mais esclarecidos revelam um endurecimento e um cinismo, dos quais coisa alguma consegue triunfar? Então ele está perguntando que às vezes a gente acredita que tem um espírito, espírito é aquele que está desencarnado, né? Encarnado, alma, certo? Então ele falando dos que estão desencarnados. E aí ele está falando de espíritos inferiores. Aí a gente tem que pensar também, inferior em relação a quê? Em relação a gente? Porque a gente tem uma medida, não tem? E a medida da gente normalmente é a gente mesmo. Aquele que a gente considera inferior, talvez não seja. Mas aqui a gente está vendo o quê? Algo que seja mal, aquilo que não traz a boa vontade, o auxílio ao próximo, e aí a gente considera como inferior, né? Nós, que a gente não pode ficar achando que a gente é muito, não. Nós, em relação a espíritos de todas as dimensões, somos inferiores à maioria, né? Então a gente tem que ter esse certo cuidado. Então, esses espíritos que a gente considera como inferior, às vezes uma prece ajuda muito mais do que aquele que a gente acredita que seja um espírito mais elevado. Mas que quando desencarna, chega lá do outro lado e se mostra revoltado, parece que é muito diferente daquilo que se esperava. O mais importante na prece para um espírito, né, é que ele se arrependa, né? Vamos imaginar o seguinte: uma pessoa desencarnou nesse exato segundo. E aí nós temos o quê? Milhares de pessoas no mundo desencarnando agora. Agora e agora. Cada segundo tem milhares desencarnando. Então vamos imaginar o seguinte: e se fôssemos nós? Quando desencarna, a gente tem que pensar qual que é a vibração que essa pessoa está naquele instante. Ela está numa vibração de conexão com ela mesma, de conexão com Deus, de conexão com a natureza, de conexão com o belo. Se ela está nesse padrão vibratório, é muito mais fácil de fazer o desenlace, ter o auxílio, não é? Porque uma pessoa que está conectada com Deus tem que ser alguém, para se conectar com o Pai, tem que ser alguém que está fazendo a sua transformação pessoal, tem que ser alguém que está no processo evolutivo, tem que ser alguém que já descobriu a questão da bondade, senão não está conectado. Então ela vai receber esse auxílio. A prece para ela vai ser só algo a mais. Agora vamos imaginar que uma pessoa que desencarnou esteja no padrão vibratório de mágoa, de ressentimento, de dores, de revolta. Como será que ela vai para o plano espiritual? Se fôssemos nós também. Aqueles momentos de explosão que a gente tem às vezes, de muita raiva, de muito ressentimento. Se a gente desencarnasse, como que a gente ia desencarnar? Que tipo de vibração que a gente teria? Que tipo de auxílio a gente teria? Porque a gente se conecta por padrões mentais. Os espíritos amigos vão estar muita vontade de ajudar. Não quer dizer que eles não vão ajudar. Eles vão, mas a gente precisa conectar com eles também. E a prece, nesse caso, precisa primeiro que essa pessoa, ela sinta algo de diferente para receber.
Mas a prece é importante? É. Ela pode ser o quê? Se alguém faz a prece, um espírito amigo, um espírito superior pode pedir, interceder por essa pessoa. Mas ela também precisa se arrepender. É isso que os espíritos estão dizendo para nós. Tá? E aí na questão 998, ele pergunta assim, o Allan Kardec, a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Expiação. Quer dizer que a pessoa vai passar por provas e expiações. Às vezes, aquelas situações que são extremamente complicadas na nossa vida. As verdadeiras pedras que tem no nosso caminho. Né? Exatamente. Pode ser tanto corporal quanto espiritual. Se for o corporal, a gente está dizendo que pode ser o quê? Algumas doenças. Né? Essas doenças, elas podem vir como prova, algo que eu realmente preciso passar, algo que foi planejado no plano espiritual para eu passar, ou algo que eu estou provocando na matéria, através do meu pensamento, através das minhas dores, através dos meus sentimentos. Se é algo que eu estou provocando, eu preciso muito de uma reflexão em relação a isso. Porque toda doença, segundo os homeopatas, né, toda doença, ela primeiro acontece no perispírito, para depois a matéria absorver. Ela não começa direto na matéria. A doença, segundo os homeopatas e segundo o próprio espiritismo, ela vai acontecer no perispírito e o processo de cura dela é através da doença. Por quê? Porque o perispírito, ele precisa estar limpo. E para fazer essa limpeza, a matéria vai absorver. E aí a gente vai tratar, vai cuidar, vai enxergar o que está errado, vai consertar e vai passar para frente. Mas a gente tem que acreditar que a gente é capaz de modificar. A gente tem que contar muitas vezes com a misericórdia divina, né? Então, ela pode acontecer no estado espiritual? Pode também. Que seriam o quê? Os sofrimentos morais. A gente vai pensar numa coisa que, quando a gente às vezes está passando por algumas provas que são sempre repetindo na nossa vida, seja através, por exemplo, a pessoa consegue um emprego, perde o emprego, consegue um emprego, perde o emprego, consegue um emprego, perde o emprego. Fala assim, por que será que eu não consigo parar emprego nenhum se eu trabalho tão bem? Eu vou, entro, saio, entro e saio. Todas as vezes que a gente dá murro em ponta de faca, todas as vezes que a gente sempre tem movimentos repetitivos na nossa vida, a gente precisa parar e analisar e pensar o que está acontecendo, que eu estou num movimento repetitivo e que eu estou fazendo errado. O que? Quando você identificar aquilo que não está certo e que você conseguir modificar, você não precisa mais passar por aquela situação. Então, é sempre o quê? Uma reflexão. Então, gente, nós estamos no mundo de provas e expiações. As provas, elas vão existir. E as provas, elas existem porque existe uma justiça divina. Nós estamos aqui nesse planeta, não é de brincadeira. A gente está aqui porque a gente veio para contribuir de alguma forma e para evoluir. E a gente tem que pensar que tudo é lei da atração. Tudo. Quando a gente, tudo, gente, é física. É o nosso professor de física aqui. Tudo, se não é biologia, é física, né? Mas nesse campo, tudo é física. As ondas eletromagnéticas é o que a gente pensa. E a gente realmente vai atrair aquilo que a gente pensa. Né? Então, vamos lá. Na questão 999, ele fala assim: basta o arrependimento sincero durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Ô, gente, vamos combinar uma coisa, né? Não vou falar mal de religião nenhuma, não, porque quem sou eu para falar mal de alguma religião?
Mas tem algumas que falam assim, basta de arrepender no último segundo ali que está morrendo e está salvo. Está salvo de fazer novas besteiras, né? Está salvo de não cometer os mesmos erros porque entendeu que ele está errado. Essa é a salvação. Não é a salvação de virar anjo e encontrar com espíritos de luz e ficar lá bonzinho. Não é isso. Então, quando a gente tem um arrependimento sincero, mesmo que seja naquele momento de morte, ele vai sim, o Pai, gente, Pai é bondade. Perdoa, perdoa. Só que existe a colheita. Você não semeou? Você tem que colher. Toda semente que a gente joga no solo, a gente colhe. E aí falar assim, só por ações, por pensamentos também. A gente colhe. Então, arrependimento é super válido, para que a gente entender que a gente está errado. Isso é um ponto muito positivo. Mas não existe uma salvação só porque arrependeu, né? E aí, na letra A, ele fala assim, tá, e se diante disso um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso, expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria. Bom, o cara lá é criminoso. Uai, vou fazer mineira aqui, né? Uai, né? Uai, se eu vou pagar, por que eu vou arrepender? Se eu vou pagar, por que eu vou parar de fazer? Eu já não vou pagar mesmo? Eu já não estou com a dívida? Eu vou ter que, então, fazer o quê, gente? Eu tenho a dívida? Tenho. Mas eu preciso fazer com que essa dívida ela fique cada vez maior? Eu preciso fazer com que essa dívida seja algo que eu vou ter que complicar muitos milênios da minha reencarnação? Das minhas próximas reencarnações? Ou eu posso sim arrepender e diminuir ali aquilo que eu vou ter que corrigir? Essa é a diferença. Então, nós temos colheita. A gente pode colher bons frutos e a gente pode ter uma colheita perdida. Essa colheita perdida não é totalmente perdida, né? Se a gente pensar em termos de fruto, ele vai para o solo e vai adubar o solo. Perdida não está. Então, quando eu tenho uma má colheita, eu pelo menos entendo e aprendi. E se eu aprendi, o que eu levo de benefício é o que eu vou fazer diferente, para que eu possa ter bons frutos. Concordam comigo? Nada é perdido. Entendi que está errado, eu errei, e aí eu vou ficar sofrendo porque eu errei. Eu sempre dou o exemplo de Paulo de Tarso. Paulo, ele, né, perseguia os cristãos. Matava cristãos. E quando Jesus mostra para ele que ele está errado, ele fica lá chorando as pitangas? Não. Ele faz um movimento de levar o Evangelho de Jesus para todos os cantos. É isso que Jesus convida a gente, é a ação. Errou, age de forma correta. E aí, nós temos, estou simbolizando aqui para vocês, como se fosse a nossa vida. A gente tem uma caminhada. Nessa caminhada, a gente tem que prestar muita atenção onde que a gente pisa. A gente tem que escolher muito bem as pedras que a gente vai pisar. A gente tem que olhar o caminho que a gente está. Se eu não olho o caminho que eu estou percorrendo, eu posso levar muitos tombos, eu posso escorregar muitas vezes. Pensa nesse senhor atravessando esse caminho aí.
ele se apoia. Eu posso me apoiar na minha fé, na minha coragem, na minha força, eu posso apoiar em Deus. Eu posso enxergar o caminho que eu estou seguindo. Eu posso não me desviar no olhar, porque eu preciso seguir em diante. Esse é o caminho reto. Com cuidado, com atenção, com autocuidado. Cuidar de nós mesmos. Na questão 1000, fala assim: se já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas, claro que a gente pode. Então nessa vida mesmo eu já posso resolver e fazer diferente. Não só pode como deve. Para que você vai perder um processo reencarnatório que você pediu muitas vezes para poder vir na mesma família, vir com o mesmo ambiente, com o pai e com a mãe que a gente precisava ter, com os irmãos que a gente precisa ter. E tem gente que fala assim: mas é complicado, hein? Será que eu pedi isso mesmo? Pediu porque de alguma forma ou você vai ajudar essas pessoas, ou essas pessoas vão te ajudar. Ajudar muitas vezes no movimento de olhar aquilo que você não gosta, aquilo que você detesta, para que você não faça igual. E se te incomoda tanto, te incomoda por quê? Por que te incomoda? Cada um está num degrau evolutivo, cada um é uma pessoa diferente. A gente precisa aprender a respeitar as pessoas. Ana Flávia, mas tem hora que é difícil. Estou falando que não é, não. Mas na hora que a gente dá o deslize da gente, mesmo em família, a gente tem que voltar e consertar. Porque a gente pediu para nascer nesse grupo. Então é melhor você aproveitar o processo reencarnatório. Tá, mas eu não vou perdoar, não. Conheço uma pessoa que fala assim: eu não perdoo, não. Eu não perdoo, não. Não perdoo porque meu pai sempre falou que era mentira esse negócio de perdoar, porque quando acontece alguma coisa, eu falo assim: bem feito. Não, né, gente? Não. O perdão é um sentimento nobre que está dentro de nós. Nós temos a essência divina em nós. Nós temos a perfeição porque a gente é criatura do nosso Criador. O mesmo que criou todas as maravilhas que vocês enxergam, todas as belezas. Nós temos a essência divina, nós temos capacidade de perdoar, sim. E ai daquele que não perdoa, porque a régua é a mesma no plano espiritual. Então sempre está na hora da gente pensar melhor, refletir, né? Nós vivemos em um sistema de rede. Nós vivemos conectados. Eu sempre falo isso aqui: nós vivemos conectados, nós vivemos em um sistema de rede. Esse sistema de rede é um sistema de... Nós nos conectamos aqui, nós nos conectamos com os espíritos que estão aqui nesse momento, seja os espíritos necessitados que estão aqui conosco, seja os nossos espíritos da Falange Unidos para o Bem, sejam os convidados pela Falange Unidos para o Bem. Nós nos conectamos com quem está no outro planeta, nós nos conectamos com todas as dimensões. Nós vivemos em um sistema de rede. Se a gente vive em um sistema de rede, a gente tem que parar e pensar no seguinte: os animais e as plantas estão aqui também nesse mesmo sistema de rede, e cada um deles vai dar aquilo que Deus permite que ele dê. As plantas dão para a gente o alimento, ela dá o oxigênio, ela dá muito para nós. Os animais também nos dão muito. Seja um animalzinho doméstico, seja um animal que está no ambiente, na cadeia alimentar. E nós damos o quê? Porque nós viemos aqui para cumprir o nosso papel também. Nós viemos aqui para poder sair melhor do que nós entramos. Não pode ser para sair pior. Então, quando a gente está aqui nesse planeta, a gente também precisa contribuir com o planeta. A gente precisa também fazer a diferença. A gente também precisa dar o nosso melhor. Perguntou alguma coisa? Não?
a gente também precisa dar o nosso melhor. Então eu vou exercitar as minhas virtudes. Bondade. Bondade é a melhor delas. Bondade é a melhor delas. Tem outras, né? Nós temos a inteligência, também é uma virtude. Mas depende de como que você vai usar, né? As virtudes. Não é só porque é virtude que é legal. Eu tenho que saber usar. E aí, gente, é uma coisa muito interessante, que quando a gente entra, ali está falando assim, não basta arrepender, a gente tem que fazer mais coisas. Aí muita gente, quando pensa assim, eu preciso fazer mais coisas, pensa logo em participar de uma ação social, que é super importante, que é extremamente válido, que é transformador, mas não é só isso. Inclusive, gente, falando em transformador, eu convido todo mundo a visitar o projeto Novo Céu. Sabe por quê? Quando a gente chega lá, a gente vai ver pessoas com mais de 50 anos de idade, vivendo em uma cama, sem nunca ter saído dela. E é capaz de sorrir. E todas as vezes que eu vou lá, eu sinto que eu não tenho problema. Não tenho problema. Só tem um acolhido lá que eu vejo muita tristeza nos olhos dele. Eu nunca vejo ele sorrindo. Talvez tenha uma consciência maior ali, né? Eu não sei o que passa na cabeça de cada um. Mas é importante. Inclusive, a gente vai mexer com áreas do nosso cérebro, de acordo com a neurociência. Não é achismo, é de acordo com a neurociência. Eu já falei aqui algumas vezes isso. Quando a gente pratica atos de bondade, de caridade, a gente vai acender uma área do nosso cérebro que ela só acende nessas situações, ou então em situações onde a mãe protege o filho, relações extremamente de amor, que é a área do pré-frontal. Tem um trabalho muito bom do Dr. Jorge Moll, que fala sobre isso. Então, quando a gente acende essa área acesa, ela nos auxilia, quando a gente quer mudar a nossa postura, a manter essa modificação. Porque mudar é a coisa mais difícil que tem no mundo. Porque o nosso cérebro ele é planejado para a gente poder ficar mantendo um padrão que a gente não precise pensar. Nosso cérebro não quer gastar energia. Mas quando a gente quer mudar, a gente precisa gastar muito mais energia. Então, quando eu tenho essa área acesa, eu vou, então, conseguir manter o meu estado de mudança. Então, caridade é uma das coisas mais importantes que tem para a nossa modificação. Eu coloquei essa figura aqui de Michelangelo, a pintura dele, né? Adão está deitado ali com a mão bem mole, né? Bem largado. E Deus tentando encostar e atingir Adão. Eu acho que Michelangelo foi muito feliz e deve ter recebido um insight ali, naquela pintura. Por quê? Porque exatamente Deus está saindo com o braço exatamente daquela área do pré-frontal. Que hoje a gente sabe que é a área que nos conecta com Deus. Que nos conecta com uma energia superior. Né? Então isso é muito, para mim é muito interessante. E olha um pouco o caso, né, que a gente muitas vezes faz, Deus tentando fazer o melhor que Ele pode, e a gente com preguiça de mudar. E aí, nessa reflexão, é muito interessante a gente pensar em alguma dessas figuras que estão aqui. É a gente pensar que eu preciso olhar melhor para mim mesmo, cada um de nós. Coloquei ele no espelho, mas é aquele olhar, não só um olhar externo, mas um olhar lá dentro. É o me enxergar, é o entender quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. Porque a gente vai vivendo dia após dia achando que é só ganhar dinheiro e aproveitar o final de semana. Não é isso. Sinto informar-lhes que, hashtag sexta-feira, não é isso que está lá no plano espiritual. É viver todos os dias com planejamento. Eu preciso planejar o processo reencarnatório. Eu não posso viver um dia após o outro pensando só em trabalho
e farra. Descanso, é justo pensar em trabalho, é justo descansar, mas eu preciso planejar o processo reencarnatório. O que eu estou fazendo aqui? Né? Eu tenho, nessa reflexão, eu tenho muitas vezes as nossas lágrimas. É difícil enxergar os nossos erros, não é fácil enxergar que a gente está errando, não é. Gente, muitas vezes a gente vai chorar mesmo. A gente pode chorar com as nossas lágrimas de enxergar interiormente ou com os nossos processos das nossas doenças que a gente vai ter. É difícil. Não é fácil, não. Teve uma vez que eu peguei o resultado de um exame e na minha cabeça estava tudo tão errado, que eu vim chorando dentro do carro sozinha. Porque é isso, né? A gente lê e acha que é a catástrofe, né? A gente lê um resultado de exame e fala assim, eu vou morrer amanhã. E eu vim chorando dentro do carro. Águas Claras se coloca do lado no banco e fala assim comigo, engole esse choro. Por que você está chorando? Porque o trem está catimbado. Né? Falou assim, não é nada disso. É um momento de reflexão. Espera, aguarda, reflete e para de chorar. Tem hora que eles são duros com a gente. Vocês acham que às vezes a gente está aqui atendendo, que a gente é super protegido? Né? Nossa, Ana Flávia ali, eu queria estar com o guia dela do lado o tempo todo. Não, eles puxam a orelha da gente também o tempo todo. Mais do que com vocês. A gente puxa a orelha. É isso, é a gente conhecer. A gente vai ter lágrimas, sim, lágrimas, para a gente entender o que está errado. O que eu estou fazendo de errado. Certo? E nada melhor do que conhecer a gente mesmo. Se eu chego na minha velhice, eu vou ter que olhar e entender o que eu fiz de errado. E quase todos os pacientes terminais, o pessoal comenta que as grandes falas deles é de não ter aproveitado mais as pessoas que eram realmente importantes para elas. Era não ter visto mais pôr do sol, era de não ter brincado mais com o animal, era de não ter brincado mais com as crianças, era de não ter vivido mais. Tem uma música até que fala sobre isso, né? Essa é quase todas as falas de um paciente terminal, segundo uma amiga minha. Para que a gente vai esperar chegar nesse ponto? Para quê? Né? Conhece-te a ti mesmo. Exatamente, o céu te ajudará, é exatamente eu passar a vibrar diferente, eu passar a entender e corrigir os meus erros, é eu estar conectada com os espíritos superiores e eu fazer a transformação na minha vida, é exatamente isso. E quando eu consigo fazer isso, eu me sinto mais leve, mesmo que seja difícil, eu me sinto mais leve. Eu posso fazer uma caminhada, não é uma caminhada de que nada de ruim acontece na minha vida, mas as coisas ruins que acontecem na minha vida, eu consigo passar por elas sabendo que eu estou fazendo o meu melhor, modificando, para que aquilo faça sentido. Né? E na questão 1001 eles falam assim, nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos. Ah, tá, né, gente? Tudo bem, a Kardec tinha que perguntar isso mesmo. Mas aí o cara fala assim, vou aproveitar ao máximo, mas depois que eu morrer eu vou deixar uma doação para aquele instituto, eu vou fazer não sei o que lá para não sei quem, eu vou fazer minhas doações todas depois, né? Já deixo lá escrito no testamento. É justo e é válido? É. Mas por que não pode fazer agora? Hoje a gente tem uma outra coisa também que sempre me incomodou muito, e eu não sei a vocês, mas muita gente acha que com a fala de Jesus, quando ele fala assim, é mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus.
Não tem essa fala? Aí muita gente acha que a pobreza é algo que vai fazer você encontrar com Deus, né? Gente, ter dinheiro não é problema nenhum. Se o cara trabalha, ele quer comprar o carro dele, ele quer comprar a casa nova dele, ele quer se vestir bem, ela não tem o menor problema. O problema não é ter. O problema é o que você faz com isso que é a matéria. Se eu estou construindo empresa, se eu estou empregando pessoas, se eu sou um bom chefe, se eu trato todo mundo de forma justa e honesta, eu posso estar dividindo os lucros daquela empresa, eu posso estar criando. Não tem problema nenhum nisso. O problema é quando a pessoa entra num processo de ganância. Ela só quer acumular. Este é o grande problema. Não é ter. O problema não é ter, é ser. E os espíritos falam que não adianta a gente ficar doando aquilo que está em excesso. Gente, é tão justo, tá? Não estou falando para ninguém fazer isso, não. Que eu também faço. E é super justo e necessário. Mas fala assim, eu vou doar um tanto de roupa agora. São roupas que não te servem mais, não é? É justo e necessário. E doar o tempo? E doar o seu tempo, que é o que você tem de mais precioso. Por que é o que tem mais precioso, Ana Flávia? Porque a gente tem uma bateria carregada quando a gente vem para esse planeta. E aí, a bateria vai esvaziando, né? Então, como eu gasto esse tempo é o mais importante. É o que eu tenho de mais precioso. Concordam comigo? Se eu falasse assim, gente, eu tenho 5 dias de vida. Como é que eu vou gastar esse tempo? Se já pararam para pensar nisso, a gente só pensa na vida, a gente não pensa na morte. Mas a gente deveria pensar assim, eu tenho um tempo, de que forma que eu vou gastar ele? Porque aí eu consigo planejar melhor a minha vida. Perdoar mais rápido, esquecer mais rápido os problemas, abraçar mais, beijar mais, andar de mão dada, passear, rir mais, divertir mais, né? Isso é importante. É o que a gente tem de mais precioso. E eu estou falando assim com vocês, parece que eu sou a pessoa que governa o tempo, né? Só que não. Tem hora que eu fico um tempão no Instagram e quando eu paro e largo, eu falo assim, meu pai do céu, o que eu estou fazendo? Gastando o meu precioso tempo reencarnatório olhando um monte de bobagem, que não vai me levar a lugar nenhum, né? Bom, vamos lá, questão 1002. Que se deve fazer aquele que, chegando a hora da morte, reconhece suas faltas, quando já não tem tempo de as reparar? Basta-lhes, nesse caso, arrepender-se? Está vendo que ele está repetindo, exatamente para ver o que os espíritos vão falar? Ele está repetindo muitas vezes. Ele fala assim, o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele, não se desdobra o futuro, o que jamais se lhe fecha. Arrepender é válido? É, mas é o que nós falamos, tem uma colheita. Tem uma colheita. Não tem como colher os frutos que a gente plantou lá, as sementinhas. Está no meu terreiro. O do seu Cláudio está no terreiro dele, do Orlando está no terreiro dele. Do Alessandro está no terreiro dele, do Jorge está no terreiro dele, né? Da Liliane está no terreiro dela. Cada sementinha, cada um tem o seu lote ali de plantio, a sua fazenda, né? Pode semear, mas tem que adubar com amor, tem que adubar com água, da energia divina, tem que se conectar, tem que fazer o nosso melhor. E é isso, e eu gosto sempre de deixar vocês nos braços de Jesus para a reunião. Toda essa palestra foi tirada, então, do livro dos Espíritos, né? E ele tem na nossa biblioteca, na nossa secretaria também para vender, para quem quiser adquirir. E desejar a todos vocês uma reunião de muito amor.
de muita bênção, que vocês consigam, então, sair da reunião de hoje melhor do que vocês entraram, que vocês consigam receber aquilo que vocês vieram buscar, mas não esqueçam dessas palavras. A gente precisa crescer e evoluir. Que Jesus abençoe a todos nós. Fiquem com Deus.